Eu estava escrevendo, enfim, aqui, antes de entrar no texto, eu estava aqui justamente escrevendo uma das aulas, e é um curso que está me dando uma tristeza muito grande ao escrever, né? E quem me acompanha aqui no Terça Livre, quem me acompanha na Jovem Pan, sabe que eu não sou uma pessoa para baixo, eu procuro abordar a realidade de uma forma bastante objetiva, mas é um momento de muita tristeza. É um momento de tristeza porque os Estados Unidos, eles não são simplesmente um país que a gente gosta, que a gente acha legal, não se trata de torcer para o Trump, se trata de... Os Estados Unidos são os fiadores das nossas liberdades. Todas as liberdades que nós temos, elas são protegidas, são inspiradas pelos Estados Unidos, né? Todos os modelos de república que a gente tem, os modelos de liberdade individuais, de liberdade de expressão, liberdade religiosa, é, enfim, a forma de nós elegermos os nossos próprios governantes, a maneira de você ter uma sociedade focada não em equity, mas em equality, né? A ideia onde você tem igualdade de oportunidades, onde todo mundo vai construir uma vida melhor. O Dinesh Souza tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ele diz o seguinte: a América é o país onde você escreve o roteiro da sua própria vida. E isso, de uma maneira ou de outra, vem sendo copiado pelos países. Cada um dos países copia isso. O Brasil, de alguma forma, não da melhor forma, mas é muito inspirado nos Estados Unidos. Todas as democracias ocidentais, de uma certa forma, se inspiraram nos Estados Unidos. Alguns exemplos muito bem-sucedidos, outros menos bem-sucedidos, mas todos tiveram inspiração nos Estados Unidos. E depois, a manutenção dessa liberdade foi garantida pelos Estados Unidos durante toda a história. Eu sempre digo assim: por que vocês acham que a gente vive o período de maior paz no mundo? Né? O meu professor quando eu fiz um curso de Relações Internacionais na London School of Economics, e eles têm uma visão bastante, eles chamam de liberal, eu chamo de esquerdista, né? Bem globalista, é o berço do socialismo fabiano, a London School of Economics. E eu estudei lá. E o meu professor, num dia, fez uma discussão em sala, falando assim: o que vocês atribuem o mundo, o Ocidente, viver no seu período de maior paz? E aí cada um deu uma visão, avanços nas legislações, melhoria nos direitos, não sei o que. Eu falei assim: não, a razão da gente ter a maior paz é uma só. Aí ficou um silêncio assim, me perguntaram: qual é a razão? Eu falei: os Estados Unidos têm o maior porrete. Aí ficou todo mundo assim. Eu falei: é claro, os Estados Unidos têm o maior porrete. Você tem alguma dúvida disso? Entrega o porrete na mão da Rússia para ver o que acontece. Entrega o maior porrete na mão da China para ver o que acontece. Ah, não, você está fazendo conjecturas. Eu falei: eu estou fazendo conjecturas? Pergunta para todos os países que viveram sob a cortina de ferro comunista se eu estou fazendo conjecturas. Pergunta para o Tibete se eu estou fazendo conjecturas. Pergunta para Taiwan se eu estou fazendo conjecturas. Essa não é uma conjectura, é uma análise dos fatos. Então, o que a gente vê hoje são os nossos fiadores e protetores, os protetores do nosso modelo de vida ruindo. Esse nome, o fim da América, né? É o fim da América e do mundo como conhecemos. O mundo não será mais da mesma forma. E eu ainda estou numa fase um pouco pessimista aqui de escrever o curso, mas eu vou tentar fechar com uma nota positiva e eu chego lá. Sobre essas ações que estão ocorrendo, você tem duas coisas que você pode analisar, né, em relação a elas, Max. A primeira delas é a seguinte: o modelo que os pais fundadores pensaram para os Estados Unidos impede o colapso completo do país porque dá aos estados determinados poderes. Não fosse isso, o mandato de máscara lá do Joe Biden, por exemplo, para a administração federal, etc., ele estaria sendo um mandato federal, estaria todo mundo sendo obrigado a usar máscara na rua. O governador aqui da Flórida já disse: no meu estado não, no republicano, né? Sim. E a mesma coisa o governador Abbott lá no Texas. Então, os pais fundadores foram tão bons que eles criaram esse sistema federalista, né, essa associação das nações com um grau alto de independência. As pessoas não sabem, mas na fundação dos Estados Unidos original, né, essa Constituição
que a gente tem é meio que uma segunda versão. A gente teve os artigos da Confederação primeiro, que davam menos poder ainda para o governo federal, mas davam tão pouco poder que o governo federal não conseguia fazer nada. E aí você teve a Constituição, que dava um pouquinho mais de poder para o governo federal. Mas ainda assim, você tem Estados Unidos na América, né? Não são os americanos unidos, são Estados Unidos dentro da América. Então, o que você vai ver agora são determinados estados, e o Texas tem essa característica de liderança nesse campo, mas eu acho que a gente vai ver um pouco de ação também da Flórida nesse sentido, com o governador Ron DeSantis, ações dos seus governadores para protegerem o seu povo de determinadas coisas. Agora, certas coisas, você não tem defesa. Por exemplo, a questão do regresso à Organização Mundial de Saúde. É uma decisão do executivo. A questão da proibição de viagens. É uma decisão do executivo. O muro na fronteira. O Texas pode resolver ele mesmo fazer o seu muro. Pode. Super pode. Mas a decisão de usar fundos do governo federal é do Congresso, e se o presidente não quiser apropriar. A questão das cidades santuário. Esse é um problema, porque ao mesmo tempo que você tem cidade santuário, para quem não sabe, são cidades onde os prefeitos decidem que não vão aplicar leis de imigração nas suas cidades. Então, o sujeito pode ser um imigrante ilegal e andar livremente nessa cidade, que a polícia não pode pedir documento, a polícia não apoia o ICE, que é a polícia de imigração, as polícias locais não apoiam o ICE, que é a polícia de imigração. Se um sujeito normal aqui, por exemplo, aqui na Flórida, se você está aqui ilegalmente, você, digamos, preso por qualquer motivo, e notam que você está ilegalmente, né, imediatamente você é transferido para um facility, vou chamar aqui como uma cadeia, um centro de detenção de imigrantes. Nos estados santuários isso não acontece. Isso era uma política permitir essas cidades santuários era uma política do Barack Obama. O Donald Trump veio com ordens executivas e agiu contra essas políticas. Então, assim, várias outras coisas. A questão do perdão ao empréstimo estudantil, a questão vocês querem saber qual foi a mais triste para mim? A comissão de 1776, que era a comissão que o presidente Donald Trump tinha estabelecido para orientar as escolas públicas a ensinarem a história americana com os valores originais do país, patrióticos, de amor aos Estados Unidos, etc, etc. Joe Biden hoje dissolveu essa comissão, estou vendo isso ser muito pouco falado. Um absurdo você contar os não cidadãos americanos no censo, né? O governo, o censo é muito importante porque define, por exemplo, quantos congressistas e votos no colégio eleitoral, consequentemente, cada estado vai ter. Joe Biden mandou contar imigrantes ilegais dentro do censo, isso devolveria a determinados estados com não cidadãos, devolveria a eles recursos federais e essa votação, ou seja, dá mais poder aos estados democratas. Enfim, foram a questão do pipeline, né, do gasoduto, acho que é gasoduto o nome em português, pipeline, um duto de petróleo, né, de Keystone, também revogação, são todos poderes. A saída, a volta ao Acordo Climático de Paris, certamente vamos ver aqui nos próximos dias alguma coisa em relação ao Irã. Todas essas ações, apesar a gente pode ver algumas batalhas judiciais e tal, mas é muito mais para criar alguma resistência. Mas o fato é que, de uma maneira ou de outra, os Estados Unidos elegeram, legal ou ilegalmente, mas dezenas de milhões de americanos votaram, sim, apesar dos indícios de fraude, muitos americanos votaram para ter esse governo que está aí. E vai ser muito duro. Vai ser muito duro.
É importante que as pessoas entendam o seguinte: essas coisas todas que estão acontecendo, elas não foram criadas pelo Joe Biden. O Joe Biden foi criado por essas coisas todas que estão acontecendo. Existe uma razão muito maior, cultural, declínio do cristianismo, declínio da cultura americana, a indústria de Hollywood, a indústria do entretenimento, todas ocupadas pela esquerda. Você tem o próprio declínio da imprensa. São muitas questões. A mudança demográfica do país, claro, a maior de todas as razões é, sem dúvida, o declínio do cristianismo, mas todas essas razões levaram o país a votar em massa, e votou sim em massa. A gente precisa ter consciência disso. O país votou em massa no Joe Biden. Votou em massa no Trump também. Mas que tanta gente tenha votado, eu previa, lembra? Quem me acompanha aqui, eu previa que o Joe Biden ia ter mais voto popular que o Donald Trump. E na minha opinião, teve, mesmo você retirando as fraudes e os votos ilegais. Assim como a Hillary Clinton teve mais votos que o Trump, né, na votação popular. O fato de você ter um percentual tão grande do país votando por políticas impensáveis dentro dos Estados Unidos, Max, isso é um sintoma. Isso é um sintoma. O país está doente. O país está doente.